comecei a gravação da reunião. Eu gosto de gravar as minhas reuniões, porque se você ficou em dúvida de algum ponto, alguma coisa, né, você tem como recorrer depois à gravação. Só lembrando que há um tempo, né, da plataforma do stream para processar, depois de processamento, que aí eu consigo baixar essa reunião e jogar lá no canal do YouTube. Mas depois de processado, vocês também conseguem acessar. Tá? A reunião lá dentro do chat. No chat aparece o link, né, de acesso. Então, se tiver pronto, sei lá, depois dessa reunião, até hoje à tarde, eu já posto lá direto. Aí eu não consigo acessar o log. Eu tenho que voltar aqui. Não sei se vocês têm visto, nas últimas semanas eu tenho enviado para vocês algumas orientações pedagógicas, né, semanais, ali com direcionamentos. A ideia é contribuir para vocês organizarem o trabalho de vocês, tá? Então, hoje também eu vou mandar essas orientações para vocês. E ali eu tenho, né, o material, eu vou enviar do trabalho coletivo, mais algumas orientações que a gente precisa depois do trabalho coletivo, né, de realizar na escola. Então, depois eu vou enviar essas orientações para vocês. Então, vamos começar logo para a gente otimizar nosso tempo. Então, olha só, no primeiro momento a gente tem lá o trabalho coletivo, aí é claro que vocês vão fazer, né, aquele momento de boas-vindas ao pessoal, de acolhimento, né? Aqui eu estou colocando tempos, por quê? Porque é importante a gente administrar esse tempo para que a gente ganhe qualidade no trabalho coletivo. Vocês vão entender que em alguns momentos você vai falar, não, está muito corrido, mas é porque a gente precisa fazer explanação de algumas coisas, de alguns elementos, para depois a gente trabalhar com isso, tá? Então, a ideia do trabalho coletivo é essa. A gente fazer uma exposição, depois que a gente fizer uma exposição de ideias, a gente vai trabalhar em cima dessas ideias. Haja vista que o foco é o plano de ação. E aí todos vocês já tiveram contato, né, com a plataforma do SIGAE, então todos nós vamos estar trabalhando naquela plataforma e lá eu tenho uma forma de gerenciar as coisas ali, tá? Então o trabalho coletivo ele vai muito ao encontro do que os tutores trabalhou com vocês lá na primeira, né, no primeiro acompanhamento pedagógico. Então, aqui, olha só, na pauta, nós temos alguns momentos para esse trabalho coletivo. Tá? Lembrando que as escolas que têm 3 turnos, então vão fazer os 3 trabalhos coletivos, tá? CEPI, vai fazer dentro do horário de CEPI, tá? Tudo normal. Lá no documento que eu vou enviar para vocês, tem os princípios legais, até mesmo para convocação do professor. Então, por exemplo, o professor Ricardo, ele não tem aula segunda-feira, lá na minha escola, parcial. E aí, ele vai participar do trabalho coletivo? Vai participar do trabalho coletivo. É necessária a participação de todos. Inclusive, né, lá no Estatuto do Magistério diz sobre isso. Aí eu coloco lá, tá? A legalidade da convocação para que vocês façam e se sintam confortáveis com isso, tá? E aí tem algumas exceções que é amparada por lei, que também está no documento que eu vou enviar para vocês. Então a gente começa o primeiro momento de acolhida, depois a gente vai para um segundo momento, que é uma dinâmica de grupo. Depois a gente vai para o terceiro momento, que a gente fala do circuito de gestão e organização escolar. Então, vocês tiveram, né, os gestores e coordenadores, formação desse circuito. Então, a gente precisa socializar também com os demais para que eles possam entender, né, qual é esse movimento. Depois, nós vamos para direcionamento de grupos de trabalho. Então, a ideia do trabalho coletivo é a seguinte, é a gente já sair com um direcionamento do plano de ação, porque aí o que acontece? Você com o direcionamento, com ações já, né, encaminhadas e construídas por todos, quando os tutores fizerem, né, o segundo acompanhamento pedagógico, que vai ser de planejamento, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dentro da plataforma com, né, esses dados, essas informações, essas contribuições de toda a equipe ali presente.
Aí nós vamos ter a apresentação dos objetivos pedagógicos, o trabalho, retomada dos objetivos estratégicos e assim por diante, tá? Aí eu vou falar sobre cada um desses momentos, tá? Passo a passo para vocês. Então, aqui a gente colocou 3 minutos de duração para que você possa, então, fazer esse patamar. Qual o diferencial do nosso trabalho pedagógico? Ele vai envolver todo mundo, tá? Então, pessoal da limpeza, pessoal da merenda, secretaria, a escola vai parar. Então, segunda-feira, fecha a escola. Você não vai atender pai, você já coloquem, tá? Uma plaquinha, um lembrete lá na escola, tá? Nesse dia de trabalho coletivo não tem atendimento externo, não tem, gente. É para parar, tá? De manhã a gente fecha a escola para que todos possam participar desse momento. Vocês vão ver que nós temos pauta para todo mundo e pautas direcionadas, tá? Para cada um dos públicos. No primeiro momento, é claro que eu, gestor, eu, coordenador pedagógico, eu vou, né, lidar com todos, até mesmo para que as pessoas consigam entender o movimento da escola, que é importante. Se eu faço parte de uma comunidade escolar e eu não sei o que está ocorrendo nessa escola, né, então como eu posso ser aquela pessoa que vai mobilizar, que vai contribuir para que, por exemplo, os estudantes, né, permaneçam na escola, né? Ou como eu posso dar uma informação da escola, sendo que eu não a tenho. Então, é nesse sentido, tá? De alinhar as ações e todos entenderem, né, o que é essa escola. Então, a gente começa lá com um texto, tá? Então, a ideia é 3 minutos de duração. Então, esse texto ele vai falando lá do sistema de organização do formigueiro, né? E é bem bacana. Eu não vou ler esse texto aqui para vocês, tá? Eu vou só passar e comentar o que a gente vai fazer, tá? Não é necessário. Então, aqui eu tenho um texto de acolhida, vocês vão fazer a leitura desse texto de acolhida para gerar as primeiras reflexões. A gente já vai começar, né, a instigar as pessoas, né? Então, ele vai falando do formigueiro e aí todo mundo conhece, né, a estrutura do formigueiro. O formigueiro, ele só funciona muito bem porque todos têm um papel definido ali dentro, né? E todos trabalham, né, de forma concatenada, né? Eu tenho direcionamento, é tudo organizadinho, por isso que funciona. A partir do momento que um grupo de formigas não fazem o seu trabalho, a coisa já começa a desandar, né? Então, é assim que a gente, mais ou menos, precisa entender, né, o ambiente escolar. Ele é resultado da contribuição de todos, da construção de todos, né? A gente precisa de todos ali presentes. E isso vai ao encontro de uma dinâmica inicial que vocês vão fazer, tá? Então, a proposta é uma dinâmica, tá? O nome da dinâmica é O Problema Não É Meu. O que acontece? Tem um vídeo que eu coloquei aqui, o link, e aí vocês vão assistir. Talvez alguns até já tenham assistido e já tenham até feito essa dinâmica. Eu acho ela muito bacana. Coloquei o vídeo, vocês vão assistir. O vídeo é de 5 minutinhos e vai falando sobre a dinâmica. Em síntese, como funciona essa dinâmica? Eu vou chegar, aí eu posso escolher bolinha de ping-pong ou eu posso escolher bolinha de papel. Eu pego um monte de bolinha de papel numa caixa e entrego para todo mundo. Então, vocês lembram lá que no primeiro momento, né, a gente já começou lá instigando as pessoas com o texto do formigueiro. Depois eu vou pegar essas bolinhas, vou distribuir para todos, cada um com uma bolinha. A ideia é a seguinte, aí você pode usar um fundo musical, tá? Você vai dar a seguinte orientação pessoal, olha, pensa, essa bolinha aqui é um problema que eu estou dando para vocês. Aí o pessoal vai falar, não, problema, não quero problema não, tá? Mas todo mundo tem um problema na vida, enfim, né? Pelo menos um, todo mundo tem problemas. Então, imagine essa bolinha como sendo um problema. Qual vai ser a dinâmica? Eu vou pegar essa bolinha e vou falar, o problema não é meu, e vou jogar em outra pessoa. Mas aí com cuidado, claro, né? Ninguém vai arremessar no rosto do colega ou algo assim. Então eu vou pegar a bolinha e vou jogar. Esse problema não é meu, eu vou falar, vou jogar a bola. Isso todo mundo vai fazer.
E aí a gente coloca a música e as pessoas vão jogando a bolinha. O problema não é meu, joga. O problema não é meu, joga. O problema não é meu. E aí vai chegar um momento, por exemplo, José Neto vai ter 100 bolinhas lá dele. E aí o José Neto vai jogar essas bolinhas, enfim, né? Ele vai ter que se virar, lidar com essas bolinhas. E a gente vai dando 30 segundos ali com essa dinâmica. Depois disso, a gente para o som, né? E aí a gente vai discutir sobre isso. Então, olha só, eu tinha uma bolinha, essa bolinha era um problema que foi dado para você. O que que você fez? Você pegou a bolinha e falou: o problema não é meu, e jogou para o colega, né? Mas será que o que que aconteceu no final? A gente conseguiu resolver o problema? Os problemas foram resolvidos? Por eu simplesmente jogar a bolinha, joguei o problema e pronto, né? Aí a gente começa a fazer leitura de contextos, né? A gente pode pensar, por exemplo, o Ricardo, todo mundo jogou a bolinha do Ricardo, ninguém mais ficou com bolinha. Então, será que o problema é tudo o gestor que tem que resolver? É o coordenador que tem que resolver? Aí deve acontecer de pessoas não ter bolinha nenhuma. E aí, o que significa isso, eu não ter bolinha? O que significa eu ter mais bolinhas ali de problemas? Então, a gente vai levando a um conjunto de reflexão. E esse conjunto de reflexão, a gente pode levantar depois os seguintes pontos. A gente pode pensar, por exemplo, na questão, né, de comunicação. Se tivesse organizado, né, as pessoas comunicado melhor, eu tenho meu problema, eu vou tentar resolver, ou vou conversar com você, né, para a gente tentar juntos resolver. A questão do trabalho de equipe. Quando eu pego e tenho concentração de bolinhas numa pessoa e outras têm, e aí, existe um trabalho de equipe? A questão da iniciativa, a questão da proatividade em resolver situações de conflito, né? Sair da zona de conforto, porque quando eu pego o meu problema e falo, não, esse problema eu vou resolver, às vezes eu vou ter que sair, né, dessa zona, né? E aí, o que acontece é, eu trago o problema, esse problema eu empurro para o outro, o problema não é resolvido, acontece que aquele problema que inicialmente era meu, ou eu precisava resolver, ele acabou passando para outros, envolvendo várias pessoas. Então, às vezes, lá na unidade escolar, na maioria das vezes, né, o problema é de todos, né? E aí a gente precisa do engajamento de todos. Então, tem vários momentos no ambiente escolar onde a gente se depara com situações e a gente vai empurrando com a barriga e no final das contas aquilo, né, vira uma bola enorme que a gente não consegue administrar direito, tá? Então, a ideia dessa dinâmica é isso, é levar, tá, a esses momentos de reflexão, que eles casam muito bem com a questão lá do formigueiro, né? Então, a historinha que a gente vai construindo aí nesse trabalho coletivo. Lembrando que nós vamos ter todos os funcionários, merendeira, porteiro, né? Todos, pessoal da secretaria, todos vão estar lá envolvidos. Isso é bacana, por quê? Porque às vezes, né, acontece que na escola a gente tem, né, problemas que são empurrados um por o outro, né? Um boletim lá, um relatório de notas. A secretaria não forneceu, né, o relatório a tempo. Não forneci porque a coordenação não me passou os dados. Não passei porque o professor atrasou, né? Então, a sequência de coisas que vai acontecendo e vai um empurrando o outro e no final, e aí, de quem é a culpa, né? Aí fica uma coisa assim que ninguém tem. Então, é um momento bacana porque todos vão estar lá envolvidos. E aí a gente começa, então, a falar do circuito de gestão, né, de organização escolar, que vocês fizeram formação, né, dias anteriores. Então, a escola funciona como? Ela funciona pela integração de todos. E quando eu falo integração, eu tenho uma dinâmica escolar. E essa dinâmica escolar, ela perpassa por um circuito. Então, tem um circuito de gestão que organiza toda a ação escolar. E aí vocês vão, então, introduzir a questão do circuito de gestão, que é importante para a organização. E aí, depois desse circuito de gestão, então eu tenho um outro slide aqui que vai, né, falar algumas coisas, né, sobre isso. Então, eu tenho um circuito de gestão goiano. Esse circuito de gestão, ele é para todas as escolas, né? Então, todas as escolas da rede estão nesse circuito. E aí, tem algumas coisas aqui, olha, a melhor forma de implementar uma mudança é entender em qual cultura ela está sendo inserida. E aí, qual é a cultura? Qual é o contexto, né? E aí a gente tem alguns elementos, quem mede, né? Quem não mede, não gerencia. Então, a gente precisa mensurar dados, a gente precisa mensurar resultados, e a escola produz, né, resultados. E aí, o que eu faço com esses resultados produzidos? Quem não analisa o que mede, não tem resultados.
Ações preventivas são mais efetivas e custam menos. Um fluxo de governança limita a possibilidade de erro. Então, aqui tem alguns elementos que a gente vai refletindo com a equipe. Aí, depois dessa reflexão aí de 3 minutos, a gente entra, então, apresentando o que é esse circuito de gestão. Então, na verdade, a escola faz esse circuito, só que ela não faz de forma sistematizada. Então, a ideia do circuito de gestão goiano é o quê? É organizar, sistematizar esse circuito de gestão. E aí, no circuito de gestão, aparece, então, né, alguns elementos que é importante que todos conheçam. Então, primeiro, nós temos lá os objetivos estratégicos, né? E aí nós temos 3 objetivos estratégicos que toda a rede vai trabalhar, que é a garantia da aprendizagem, né? A redução das desigualdades de aprendizagem e mitigação da evasão e abandono. Então, o que acontece? O primeiro momento que nós temos na rede é a Secretaria da Educação define metas e objetivos. Então, nós temos esses 3 objetivos e nós temos as metas. Né? Então, todo ano, nós temos lá um conjunto de metas. Os CEPIs, né, costumam fazer isso sempre, de você traçar uma linha histórica lá no plano de ação e colocar, né, a evolução dos resultados ali da escola, e a partir dali eu tenho, então, né, uma meta a ser atingida. Minha escola foi 5, então minha meta é 5.2, 5.3, enfim. Eu tenho definições de meta. A gente começa trabalhando com metas. Eu não tenho como caminhar sem saber aonde eu quero chegar, né? Depois disso, a gente vai para a etapa de planejamento, que é aqui que a gente vai estar, nesse trabalho coletivo. Nós vamos planejar. Então, tem os objetivos estruturantes, e aí desses objetivos, o que a gente vai planejar? O que eu vou traçar, né? Então, priorização de problemas e definição de desafios a serem enfrentados por um plano, enfrentados com um plano de ação, considerando os diversos contextos dos estudantes e o atual cenário de crise. Né? E aí, nos slides seguintes, vocês vão ver que a gente faz uma análise sobre esse cenário, enfim, né? Para nos situarmos no contexto, para, a partir daí, a gente traçar, fazer o nosso planejamento. Depois do planejamento, nós temos outras etapas, né? Que aí vocês vão apresentar também, que envolve esse circuito de gestão, né? Então, eu tenho a execução. Eu planejei, depois eu vou executar todas as ações ali. Sendo que essas ações, elas são direcionadas a pessoas. Não que aquela pessoa seja somente a única responsável, mas ela que vai gerenciar, né, a execução dessa ação. Então, é um plano onde todos são envolvidos. E aí, depois nós temos o monitoramento e avaliação. Então, elas estão ocorrendo, eu vou monitorando, vou avaliando, né, se essas ações estão sendo eficazes, a meta, os objetivos que eu tracei no início ou não. Depois disso, né, que a gente monitora, aí a gente tem um momento ali, onde a gente para e vê, né, como está todo esse processo, que é o que a gente chama de SMAR, né? Sistema de Monitoramento e Avaliação de Resultados. A partir dali, então, eu vejo, por exemplo, que algumas coisas estão caminhando, outras não. O que está caminhando bacana? O José Neto fez um negócio bacana na escola dele, o Ricardo também, então a gente tem um momento de compartilhamento de práticas. Então, nesse momento, as escolas se reúnem e aí a gente vai, então, disseminar as boas práticas, né, ocorridas ali. Depois que eu escutei as boas práticas de outras escolas, eu vi, nossa, bacana, isso funciona na minha unidade escolar, então eu vou corrigir a rota. E a partir dali eu vou ver o que está funcionando, o que não está funcionando e novos direcionamentos. E assim a gente passa para um outro ciclo, né? Então eu tenho ciclos que vão ocorrendo ao longo do ano letivo, tá? E é importante vocês mostrarem, né, as pessoas para eles se situarem como é esse circuito de gestão. Mesmo as escolas que já faziam parte do circuito de gestão, é importante relembrar, né, desse circuito. Feito isso, aqui a duração média de 5 minutos. Aí a gente agora vai fazer o seguinte, nós vamos direcionar as pessoas aos grupos de trabalho. Como assim, Luiz Carlos? Até aquele momento, estávamos com todos, tá? O pessoal da limpeza, o pessoal da merenda, vigia, estava todo mundo junto ali, ok? Aí, eles já entenderam o circuito de gestão, já entende que essa escola tem um plano, e esse plano tem etapas, e esse conjunto de etapas envolve todos. Aí, agora, a gente vai dividir, e aí,
os gestores vão precisar organizar espaços para que ocorram esses momentos aqui, tá? Disponibilizar computadores para os funcionários, ou a internet no celular, enfim, eles vão fazer formações. Então, desculpa. Então, CAF e merendeiras. CAF e merendeiras vão fazer um curso de alimentação escolar de qualidade, tá? Esse curso vai ter duração de 9 às 11 horas. Tá? Então, eles vão direcionar para um espaço e eles vão fazer. É importante que eles tenham cada um seu acesso, porque lá tem uma lista de frequência que eles vão assinar. Por quê? Porque eles vão ter certificação depois desse curso. E essa certificação, ela vai ser utilizada lá na comprovação das horas que eles precisam fazer. Então, nós vamos ter, então, um curso direcionado para essas pessoas, certo? Com o que eles precisam saber. E aí, eles vão fazer isso no momento de trabalho. Então, nos trabalhos coletivos, nós vamos ter essas paradas, tá? Essas pessoas, então, vão ter direcionamentos de formação. Então, eles vão entrar 9 e vão ficar de 9 às 11. Os vigias noturnos, porteiro, e aqui a gente pode incluir até o pessoal da limpeza, prevenção de droga na escola. Tá? Os secretários escolares, assistente de secretaria. Então, o pessoal da secretaria vai fazer um curso de escrituração escolar. Então, terminou o primeiro momento, aquele primeiro, então cada um é direcionado para um espaço e eles vão fazer essas formações. Lembrando que eles vão preencher uma lista de uma frequência, tá? E é importante ou ter um computador ou pelo celular, quando eles tiverem um link, né, para que eles possam responder, né, preencher a lista de frequência para que eles sejam certificados depois. Esses cursos são todos fornecidos pela CEPFOR, tá? Aí, olha só, aí nós vamos então ficar com professores, coordenadores, tá? Então, eu continuo meu trabalho com esse grupo. E aí, a gente fala então do objetivo pedagógico desse trabalho. Aqui é previsto uma duração de 3 minutos. Né? Então, nós vamos ter atividades conjuntas, vai ser um momento onde as pessoas que compõem a coletividade não precisam conhecer o objetivo do momento, como também atribuir significações e assim vai. Tá? Então, aqui eu tenho o objetivo, eu vou apresentar o objetivo desse trabalho coletivo. Depois, a gente vai retomar os objetivos estratégicos. Então, lá no circuito de gestão, a gente mostrou que existem 3 objetivos estratégicos. Mas quais são esses? Vamos analisar um pouquinho? Aí nós temos, então, 2 minutos para cada um deles. Então, a garantia da aprendizagem. Aí vocês vão apresentar. Qual é o desafio quando eu penso em garantia da aprendizagem? Né? Reflexão do processo de ensino-aprendizagem, que é importante, né? Todos refletirem sobre isso. Os estudantes estão aprendendo. Como está essa aprendizagem? E aí, como? Retomando o projeto político-pedagógico, o currículo referencial da unidade, identificando as dificuldades de aprendizagens, e assim vai. Aí vem o caderno, não sei se vocês se lembram, o Acolher para Aprender, que era uma sugestão de material, e aí lá tem alguns elementos, né? Então lá atrás, por exemplo, quando eu falo de garantia da aprendizagem, né? Atenção aos estudantes com baixo desempenho nas avaliações, em situação de maior vulnerabilidade e que precisam de maior atenção e acompanhamento. Então, quando eu falo de garantia da aprendizagem, eu tenho que focar nesses pontos aqui que são importantes. Depois a gente vai para mitigação do abandono e evasão, né? Que aí a ideia é todos os estudantes estarem na escola. Então, como a gente faz isso? Acompanhamento, monitoramento diário, frequência escolar e resultados de aprendizagem dos estudantes, fortalecer o vínculo com as redes de proteção, né? E aí, lá no Acolher para Permanecer, a gente pensa em algumas ações, por exemplo, desenvolver habilidades e competências progressas, mapear os motivos que levam o aluno a evadir e abandonar os estudos, né? Então, tem alguns indicadores aqui. Eu não sei se vocês veem que, antes eu apresento o circuito de gestão, eu vejo a importância de todos fazerem parte da construção desse projeto, né? Desse processo, desse plano, e aqui eu estou direcionando o que eu vou focar nesse plano e alguns caminhos para depois, quando eu construir lá na frente, eu já ter mais ou menos uma visão disso. Porque às vezes na escola a gente pensa em alguns elementos, né, que são importantes naquele momento e esquece outros. Então a ideia é o que é importante dentro do meu plano de ação. Pode surgir outras coisas?
vão surgir outras coisas, tá? Mas eu tenho aqui alguns direcionamentos que eles precisam estar presentes lá no plano de ação de vocês. Aí eu tenho redução da desigualdade da aprendizagem. Então, identificar as lacunas de aprendizagem e recomposição, né, desse processo. Então, como eu vou fazer isso? Analisando os resultados da Saego, descendo no nível de escolas para identificar as lacunas de aprendizagem dos estudantes, identificar as principais causas que levaram a regional, aí no caso, a escola, né, a gente faz essa leitura, a escola, a melhorar ou piorar os resultados. Então, como eu posso fazer isso? O que eu posso pensar nesse sentido? Personalizar o ensino. Então, quando a gente fala, por exemplo, em plano de nivelamento, é uma ação, né, que vai ao encontro da redução da desigualdade de aprendizagem. Conceder feedback ao estudante sobre as atividades realizadas, estudantes com defasagem de aprendizagens. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, que quando eu penso lá na questão de problema, que ele vai falar, reafirmar lá na frente, quando eu penso em problemas, situações, uma das coisas que acontece na escola, eu ouvi discurso de muitos, que é o seguinte, minha escola diminui o resultado por causa dos alunos especiais. Os alunos especiais fizeram com que o resultado caísse. Eu escutei isso de vários gestores e escolas. Só que o estudante especial é seu, é do professor. Quando chega lá na sala de aula, o professor pensa que o estudante especial é do profissional de apoio. Não é, ele é do professor. O profissional de apoio está ali para apoiar o estudante e não ser o professor do estudante, né? Então, quando a gente pensa no problema é nosso, então não é que seja problema, mas todos os estudantes, e os estudantes vulneráveis principalmente, é de todos. Todos têm que acolher, né? É importante reforçar isso lá no momento do trabalho. Aí a gente vai para os dados do Saego. Aqui, olha, a gente colocou 2 minutos, por quê? Porque vocês já apresentaram isso, né, para a escola. Então aqui a gente só vai retomar esses dados, tá? A gente vai retomar para a gente ter um norte ali. Haja vista que a gente trabalha com, né, resultados ali como base. Aí, olha só, aqui eu coloquei, onde está em vermelho, tá, gente? Isso tudo em vermelho são observações minhas. Daí, quando vocês forem apresentar, vocês tiram na versão lá que vocês forem utilizar, né, no trabalho coletivo. Vocês tiram essas coisas, tá? É só para vocês se organizarem bem. Aí eu coloquei aqui o link do CAED e o link Foco Aprendizagem, que lá, né, a gente consegue obter esses resultados. Então, a ideia é, nesses resultados, vocês mostrarem, né, a proficiência média. Aí vocês podem comparar a CRE com a escola. Pega os dados lá da CRE, de português e matemática. Mostra a escola, como a gente está em relação a isso. Tá? Aí, se vocês quiserem, também pode pegar a secretaria, CRE, escola. A questão da participação, né, taxa de participação dos estudantes. A distribuição do percentual de alunos. Eu não sei se vocês se lembram daquela planilha que eu apresentei para vocês, e os tutores também trabalharam com vocês do Excel, onde tem ali, né, a escala, e você tem ali a gradação, a porcentagem de alunos abaixo do básico, né, e proficiente avançado. Isso é importante mostrar a evolução dos alunos, né, no padrão de desempenho, uma linha histórica. Aí você pode pensar em 18, 19, 21, né, 20 a gente não tem dados. Evolução do percentual por acerto por descritor, tá? Sugestão. E aqui, a gente colocou aqui, sugestão, indicar os resultados do ensino fundamental e médio. Porque, às vezes, eu tenho uma escola parcial onde de manhã só tem o fundamental, à tarde só médio. Então, já faz uma coisa só, já faz uma apresentação, certo? Que vai servir para todos. Já visto aqui, se eu tenho lá, eu só atendo médio. Mas o estudante do fundamental vai ser meu amanhã. Então, é importante entender a escola como um todo, né? Saber que movimento, que estudantes são esses do fundamental que estão indo lá para o ensino médio. Então, é importante mostrar para todos. E lá no fundamental, é importante que eles saibam também e tenham conhecimento dos dados, né? Dos resultados da escola do ensino médio. Mesmo porque eu estou na escola, hoje eu ministro aula para fundamental, amanhã eu estou no médio, né? Vice-versa.
E aí tem algumas reflexões aqui, a duração média de 5 minutos, tá? Lembrando que nessas reflexões, aí a gente pode escutar uma ou outra pessoa. Se a gente abrir para todo mundo falar, já era, né? Tem coisas que aí vai a manhã toda, vai a tarde toda e a gente ainda nem escuta todo mundo. Então é um ou outro conversar. E aí a gente precisa, né, administrar esse tempo, tá? De forma que algumas pessoas participem, mas nem todas. E assim, falar, pessoal, olha, né? Alguém tem alguma contribuição breve a ser feita, né? Porque senão a gente fica o tempo todo. E aí tem algumas reflexões. A partir da realidade identificada por meio dos resultados do SAEGO, foi possível visualizar os problemas a serem superados? O diagnóstico não se limita a uma visão inicial, mas se realiza como processo permanente de identificação das necessidades e possibilidades que permitam rever ou reafirmar as opções, uma vez que a realidade é dinâmica, viva, mutável. De que forma a unidade escolar lança mão dos dados do SAEGO para estruturar novas possibilidades de alcançar as necessidades do estudante? Então, tem algumas reflexões boas. E uma coisa que é registro, tá? E nesses registros é importante ter um redator. Lembrando, tá, que aqui no conceito de classe, a gente precisa ter aquele registro do trabalho coletivo em ata e quem faz isso é o secretário escolar. Então, tarefinha do secretário escolar, fazer esses registros. Ele precisa fazer esses registros. Isso tem que estar lá na ata da escola, tá? Principalmente porque tem muitos elementos aí que vão ajudar vocês quando vocês forem sistematizar o plano de ação, tá? Então, precisa registrar tudo. Ah, o secretário não pode? Alguém tem que fazer esses registros, tá? Mas uma das atribuições do secretário é o quê? Né? São os registros escolares, né? Os registros são responsabilidade do secretário. E aí a gente fala da questão dos grupos vulneráveis. Aí quando eu falo em grupo vulnerável, são aqueles estudantes com baixa proficiência, são os estudantes especiais, tá? E aqui eu até coloquei um trechinho aqui, tá? Sobre isso, né? Então, nas últimas décadas, as questões relativas à inclusão têm sido muito debatidas, sendo pensadas não somente em relação à inclusão escolar de pessoas com deficiência, mas também a grupos diversos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. E muitos de vocês detectaram isso, né, no período de pandemia. Pessoas que tiveram que sair da escola, pessoas que trabalham, enfim, várias situações aí de vulnerabilidade. Então, mas como fazer com que essa inclusão seja efetiva? Então, a gente precisa pensar na inclusão quando eu for traçar o meu plano de ação, tá? E aí, ó, precisamos retomar a dinâmica que abriu o trabalho coletivo, né? E pensarmos que não existe meu aluno ou seu aluno, né? Na verdade, é de todos, né? Todos têm que abraçar, o aluno é de todo mundo, né? O estudante é de todo mundo. Aí a gente tem aqui algumas reflexões. Aqui eu coloquei assim, importante ter fala dos participantes. Mas aí vocês direcionam. Lá no primeiro momento, alguns falaram, nesse momento, dá prioridade para outros também falarem, né? Não fica as mesmas pessoas falando o tempo todo. E aí a gente olha para a nossa unidade escolar. Então, qual a ideia de inclusão que temos hoje na nossa escola? Quais são os grupos vulneráveis que a escola atende? Então, a gente vai mapeando isso. Se é discutível a importância do sistema educacional como uma ferramenta de inclusão para grupos em situação de risco ou vulnerabilidade social, o que fazemos e o que podemos propor para que essa inclusão seja real? Falar nisso até amanhã. Nós temos aí a inscrição, né, do CONAI, e a gente vai tratar de inclusão. E aí nós vamos ter um movimento intermunicipal. Essas discussões, elas vão levar à construção do próximo PNE, né, do Plano Nacional de Educação, então é importante. Eu mandei para o e-mail de vocês, divulguem isso, viu, gente? E tentem participar também, a contribuição de todos é importante. Porque daqui a pouco a gente tem um Plano Nacional de Educação aí, que vai ter duração de 10 anos, aí daqui a pouco, eu não sei, por que colocaram isso? Então, a gente tem possibilidade de participar dessas construções, vamos participar, tá? Eu vou mandar depois para vocês um documento de referência que vai ser utilizado. Tem um documentozinho, e o tema é Inclusão, Equidade e Qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Por isso que a gente está colocando também aqui dentro do nosso plano de ação. E aí a gente vai registrar tudo isso.
Aí depois, um outro elemento que a gente precisa pensar também é na questão da busca ativa, né? A importância que se faz, né, dessa busca ativa dentro lá do ambiente escolar. E a gente vai falando sobre, né, o que é importante, né, essa busca ativa, né, por que ela é importante, né? A gente precisa pensar no estudante, que ele tem a função de estar na escola para quê? Estudar, prosperar. A gente precisa acolher esses estudantes, a gente precisa mostrar que na escola eles têm, né, possibilidades, né, de sucesso bem maior que fora desse ambiente. E aí, aqui tem um texto falando, né, sobre isso, a duração aqui de 2 minutos. E aí vai falando sobre um trecho lá do guia de busca ativa. Tá? Então, um trecho desse guia. Falar nisso, a gente tem mais guias desses aqui, muitas escolas não pegaram, tá? Então, quem não tiver pode buscar aqui. E a gente vai fazer a leitura e levar a essa reflexão. Aí, em 5 minutos, aí a gente já pega outras pessoas que não falaram. A gente tenta diversificar, tá? De forma que todo mundo fale. Então, como a escola realizou a busca ativa nos momentos de REAMP? Vamos retomar isso. Como a retomada das aulas presenciais, a UE continua realizando essa busca ativa. Está realizando ainda? Não está? Por que não? Como está isso? Quem é o responsável pela busca ativa na unidade escolar? Quais as evidências dessa ação atualmente na escola? De que forma a busca ativa pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem? E aí, né, aqui elenque ações que estabeleçam a busca ativa. Então, em cada um dessas reflexões, a gente vai registrando ações, tá? Então, reflexão, ação. Aí a gente vai para um outro movimento que aconteceu, que é a recomposição da aprendizagem. E aí, não sei se vocês se lembram, nós tivemos 2 movimentos. Então, aqui eu tenho um texto, tá? E aí vocês façam a leitura, tá? Desse texto falando sobre o percentual, né? Que aí eu tenho, né? A pandemia criou um retrocesso de 2 décadas para mais 5 milhões de crianças e jovens, o que equivale a 13,9% da população, e assim vai indo, né? Aqui continua mais 2 minutos lá de leitura. E aí a gente pensa, então, né, como estão as ações da unidade escolar quanto à ampliação e recomposição da aprendizagem. Então, nós temos desenho lá no ensino médio, a gente tem desenho lá no ensino fundamental, e a gente tem também lá no CEPI, né, um plano de nivelamento, que é um desenho também. Então, a gente vai retomar esse plano de ampliação e recomposição da aprendizagem de cada segmento, para que as pessoas tenham essa noção. Isso de forma breve, tá? Então, a gente está trazendo elementos aí que a gente trabalhou e que são importantes na construção do plano de ação. Então, para mitigar a desigualdade de aprendizagens em uma escola, é primordial oferecer o ensino no nível certo? Como isso pode ser feito? A unidade escolar tem um mapa dos níveis de aprendizagem dos estudantes? Quais ações de nivelamento a unidade escolar tem realizado em prol dessa recomposição? Então, algumas reflexões que são importantes, e aí é claro que a gente vai registrar isso também, tá? E a gente vai apontando também algumas ações que vão ser realizadas ou estão sendo realizadas que vai, né, proporcionar esse processo de recomposição da aprendizagem. Lá no fundamental, parcial, a ideia é 2 movimentos. A gente tem recomposição de aprendizagem e ampliação. Então, no momento, eu retomo, eu pego alguns objetos e objetivos de aprendizagens do ano passado, que são fundantes para esse ano. Então, por isso que lá nos materiais, lá quando a CDF manda, e eu tenho um material no Drive, eu tenho alguns movimentos que o pessoal, mas isso aqui foi visto no ano passado, mas a ideia é o quê? É retomar mesmo o ano passado, porque os meninos não tiveram aula presencial, tiveram lá no final do ano, então tem algumas coisas que é necessário retomar para avançar. Então, aqui a gente tem um processo de recomposição de aprendizagem e depois ampliação de aprendizagem. Então, eu trabalho com elementos do ano passado e depois eu trabalho com elementos desse ano. Então, eu vou retomando, avançando. E é importante para o professor e para a unidade entender que quando eu faço isso, eu não estou perdendo tempo. Eu preciso sair daquela ideia que eu preciso fechar o DCGO, ensino fundamental, daquela série,
tá? Não adianta nada eu trabalhar com todas aquelas habilidades e no final do ano o menino está do mesmo jeito que ele iniciou o ano letivo. Por isso que eu tenho esse movimento. Eu retomo, eu recomponho, por quê? Porque são coisas que ele não aprendeu. E depois eu avanço, recomponho e avanço. Nesse momento, a gente precisa priorizar a aprendizagem dos estudantes, tá? Então, precisa ficar bem claro isso. Porque tem muitos questionamentos que falam, a gente fica voltando, a gente... Na verdade, não está voltando, a gente está fazendo com que o aluno aprenda aquilo que não foi possível, por N fatores. E aí, no ensino médio, a gente tem esse movimento aqui, que ele, né, ocorre em 3 etapas. Então, eu tinha a organização do ano letivo, a imersão curricular, e nessa imersão curricular, então, eu tenho recomposição da aprendizagem, onde eu tenho inserção curricular, diagnose, nivelamento e ampliação. Na inserção, eu trago elementos do ano passado. Na diagnose, que muita gente falou, ai meu Deus, nesse drive aqui tem prova, eu vou aplicar a prova. Não, aquilo é proposta de diagnose. A José Neto quer usar lá na escola, propôs, a equipe quer abraçar, bacana. Não, a gente quer construir nossos próprios instrumentos, tá? Que se construa, mas tem que acontecer um movimento, tá? A gente diagnostica, porque eu não faço nada sem uma diagnose. Aí depois a gente nivela. Então eu fui lá, resgatei coisas do ano anterior, faço um diagnóstico, vou nivelar os estudantes, né? Aí no caso do CPI, a gente tem um plano de nivelamento que cada professor faz, que pode ser usado também nas escolas parciais, e depois a gente amplia o conhecimento. Então, no período de ampliação, eu vou trazer os elementos agora, tá? Uma das críticas que os professores vão fazer, né, é a seguinte, olha, nós estamos usando DCGO ensino médio e tem muitas habilidades que os meninos já viram lá no passado, né? Porque lá a gente tem todo um processo de reconstrução, é uma outra proposta. O que acontece? O menino estava lá previsto na primeira série, mas será que ele aprendeu mesmo? Né? Porque, assim, ver é uma coisa, aprender é outra, tá? Então, tudo vale a pena. Então, quando eu resgato isso, tá? Eu estou vendo se realmente, por isso que eu tenho um período ali de diagnose. Eu vou inserir, vou diagnosticar, vou ver se realmente esse menino está sabendo. Se ele não estiver sabendo, eu vou nivelar. Tá? Então, assim, vai repetir, mas são fundamentais. E se eu seguir aqueles materiais propostos lá pela SUPEM, eu vou ver que eles têm uma coerência, eles têm um caminhar, tá? E esses materiais podem ser usados parcial, integral, militar. Porque quando a gente fala em orientações lá pedagógicas lá da base comum, quem vai direcionar essas orientações é o fundamental, é a superintendência do fundamental, a superintendência do ensino médio. E elas conversam com o tempo integral, conversam com os militares, tá? Então há um diálogo entre eles. Agora, a forma de fazer, né? O como fazer, a estrutura, né? Aí cabe a cada um. No tempo integral, eu tenho ali o núcleo comum e eu tenho a parte de flexibilização, onde eu tenho alguns componentes que não aparecem nas parciais. Nas parciais eu tenho outro movimento, mas em relação ao que vai aprender na sala, é um direcionamento só, tá? Aí tanto faz o menino estar no militar, tá no CEPI, tá numa escola parcial, ele precisa aprender. E ele precisa aprender, né, um conjunto de habilidades para ele chegar em um conjunto de competências para quando sair da educação básica, ele ter o domínio daquelas 10 competências gerais da BNCC, né? É o que a gente espera, tá? Então esses direcionamentos, esses materiais, eles podem ser utilizados por todos, tá? Eu aconselho a usar todos. É o mesmo que plano de nivelamento. Nivelamento é bacana, a proposta do CEPI. Eu posso usar lá na minha escola parcial? Tranquilo, tá? Uma coisa não invalida a outra. Aí, aqui, nós vamos passar para a reestruturação do plano de ação. Nós tínhamos um plano de ação, esse plano de ação vai ser reestruturado, porque agora ele vai seguir 3 objetivos que foram traçados lá no início, que a gente discutiu até o presente momento, né? Então, aqui eu tenho um texto que fala, né, sobre a análise, sobre os resultados do SAEGO, né? Enfim, 2 minutos para leitura. E aí continua, né? É uma retomada de coisas que a gente viu. E aqui, olha, rememorando os passos de elaboração do plano de ação. Então, aqui, né, eu tenho alguns passos que vai ser importante quando eles forem fazer o trabalho em grupo lá depois.
que vai ser o ápice do nosso trabalho coletivo. Então, olha só, eu preciso definir uma causa, depois eu preciso de uma ação, procedimento, prazo, justificativa e responsável. Então, aqui tem o que é cada uma dessas coisas, né? E aí vocês vão apresentar isso para eles, tá? Explicar para que eles possam entender como funciona lá o plano de ação dentro do circuito de gestão. E aí aqui a gente tem, né, exemplo de acordo com o SIGAE, algumas dicas, né? Então, quais são os desafios identificados para agir sobre o objetivo estratégico, né? Análise de causa. Nome da causa, trata-se de uma forma de identificação da causa. Público-alvo, o que é, né? Lembrando que a gente utiliza, né, a metodologia lá SMART, né? Que ela, quando eu penso na minha ação, a minha ação ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. Então, uma boa ação precisa dessas características. Então, quando o grupo de professores estiver traçando lá, né, ações, então ele precisa pensar nessas características que fundamentam uma boa ação. E aí, a gente tem um exemplo de um plano de ação. Na verdade, eu vou transformar isso aqui no Word e vou mandar para vocês, tá? Vai facilitar, porque aqui eu já tenho um esqueleto, e aí, quando os grupos forem discutir e forem registrar, eu acho que fica tranquilo para eles fazerem isso. E depois vocês sistematizarem lá dentro da plataforma do SIGAE. Então, eu tenho um problema, né? Então, as pessoas vão identificar o problema. Eu não sei se vocês se lembram, vocês fizeram isso, né? Um exercício prévio com os tutores, né? Então a gente vai retomar isso. Aí vocês podem até pegar os exemplos que vocês fizeram lá e apresentar, tá? Aqui tem um exemplo, mas vocês podem pegar lá as discussões de vocês. Então tem um problema. Então, alto número de estudantes em deficiência de conteúdo dos anos anteriores. Eu acho que esse é um problema de todos, né? Aí a ação. Que ação eu vou fazer em relação, né, a esse problema? Implementar oficinas de recuperação de aprendizagem para os alunos da primeira série do ensino médio. Para que eu vou fazer isso, né? Para diminuir o número de alunos em recuperação e ou dependência. Aí depois eu tenho um conjunto de tarefas. Então eu tenho a ação, eu tenho a justificativa para essa ação e tarefas. Então o conjunto dessas tarefas vai fazer com que eu atinja aquele meu objetivo, né? Aquela ação. Então, eu posso ter uma coisa, aí isso precisa ficar claro para eles, que aí é uma diferença entre ação e tarefa. Às vezes eles pensam numa coisa, pensando que é ação e não é ação, é tarefa. Né? Isso tem que ficar claro, por isso que esse exemplo aqui, ele é bem tranquilo de ser apresentado. Então, identificando os estudantes com menor desempenho nas avaliações do SAEB. Isso é uma tarefa, né? Dentro da minha ação. Realização de oficina é uma tarefa dentro da minha ação. E aí, eu tenho uma ação, eu tenho um conjunto, né, de tarefas, e cada tarefa dessa tem um responsável. Por que esse responsável? Para corresponsabilizar o processo. Todos verem que todos fazem parte desse plano de ação. É a pessoa que vai executar? Não. Né? Ela vai monitorar essa ação, ela vai contribuir, ela vai fazer com que a ação aconteça dentro da escola e dentro do prazo determinado. Que a gente precisa de prazos para a gente ver se avança ou não, né? E aí vocês se lembram lá no curso que vocês fizeram, eu tenho ações que podem se encerrar dentro de um bimestre, eu tenho ação que pode se encerrar dentro do semestre, eu tenho ação que vai delongar o ano todo, né? Então, a gente tem que pensar aí, né, o que eu quero com essa ação e a partir do que eu quero com essa ação, quanto tempo eu vou levar. Eu preciso mensurar, né, isso, eu preciso acompanhar se essa ação está sendo eficaz ou não. E lá no meu plano de ação, que tem que ficar claro também, é o seguinte, às vezes eu tenho um conjunto de tarefas, nada impede, por exemplo, de eu ter tarefa até junho, por exemplo, e a minha ação ainda não atingiu o meu objetivo e eu precisar colocar mais tarefas. Eu posso acrescentar tarefas depois, tá? Eu posso acrescentar novas ações depois, tá? Do plano de ação. Então, nesse momento, por isso que eu tenho, né, um plano dinâmico. Ele vai mudando conforme eu vou executando, eu vou vendo que algumas coisas que eu fiz, bacana, beleza, posso encerrar, outras têm que continuar e outras precisam ser repensadas.
E aí, a gente tem, então, 1h40. O que vocês vão fazer? Aí vocês vejam a melhor maneira. Vocês formam um grupo por área de conhecimento, ou mescla esse povo, tá? Forma esses grupos, e aí, cada um, você vai entregar, então, aquele esqueleto vazio. E aí, eles vão, então, fazer o plano de ação. Lembrando de todas as reflexões que foram feitas anteriormente. Aí o registro é importante, porque se perder algum ponto, alguma coisa, tem lá tudo registrado que eles possam, né, retomar, né, alguma reflexão, alguma análise realizada ali. E aí, 1h40. Depois de 1h40, aí a gente vai socializar, pactuar e corresponsabilizar. Aí cada grupo, então, elege ali, né, um representante, e esse representante, então, né, esse relator vai apresentar essas ações, né, essas tarefas ali que o grupo, né, viu que era pertinente. A partir dali, então, a gente pode pensar numa plenária, é isso mesmo, é bacana, acrescenta alguma coisa, né, porque aí outras pessoas vão dando novas contribuições, e ali a gente já tem um esqueleto do meu plano de ação construído por todos. Pode ser que depois surjam mais coisas? Pode. Às vezes a pessoa pensou em outra coisa e aí você só vai acrescentando. Mas quando eu tenho uma construção conjunta, né, a eficácia do meu plano de ação é maior, porque aí eu tenho um envolvimento de todos. Todos se envolvem porque ele participou da construção. Por isso que nesse trabalho coletivo eu preciso ter participação de todos, porque é uma construção coletiva. Observação. EJA não entra, tá? Infelizmente. No EJA, a gente vai ter um outro movimento, que aí eu vou passar lá nas orientações. E aí depois a gente tem, né, 30 minutos aí de informes gerais. No caso do CEPI, vocês têm um dia todo, né? Tem ainda a continua. Aí dá para você dissolver mais, né? Então, às vezes, as discussões elas podem ser mais produtivas, porque vocês têm tempo para isso, né? Então, vocês podem avançar mais nas discussões, e aí você pega uma parte de informes gerais. No caso de CEPI, por exemplo, eu colocaria uma avaliação do que está sendo nas eletivas, direcionamentos do clube juvenil, né? Coisas assim que vocês precisam alinhar, que vocês veem, né? Que esse momento, né? Ele é adequado para fazer isso. Às vezes um momento formativo, alguma coisa. Então, tá? Nesses informes vocês podem aí articular. E no caso das escolas parciais, que tem um tempo curto, então a gente vai fechar e vai pegar alguns direcionamentos ali que são importantes, né, para dar continuidade. E ao final tem uma frase aqui de Ayrton Senna, né? Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas, né? Então, vocês gestores, né, estão só no leme, né, desse processo aí conduzindo, né, todo esse trabalho com sua equipe. Então, é um trabalho onde todos ganham no final, né? É o resultado de trabalho de uma equipe, tá? E assim a gente fecha o trabalho coletivo. Então, vocês viram que o trabalho ele está bem organizadinho, né? E aí os tempos vocês vão é importante ter esse tempo para não se perder, né? Porque às vezes eu estou numa discussão e aquilo leva 10 minutos, eu já vejo, nossa, eu não tenho 10 minutos. Então eu já preciso, né, retomar. Então vocês viram que eu faço uma reflexão inicial, mostro, né, que quando eu penso em escola, escola é uma construção de todos. Então o problema é de todos, a gente tem que resolver, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher a todos os estudantes que estão ali. A gente tem uma parte referencial, né, onde a gente vai vendo o que é importante nessa construção do plano de ação, a gente traz alguns elementos ali do passado, e a partir dessas reflexões, então, a gente desemboca na construção do plano de ação. Ok, pessoal?